boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Cenáculo Espírita Tiago Maior, a nossa primeira feira do livro virtual. Bem-vinda, Juscelma. O tema desse evento é a mulher e a sua essência amorosa, né? E a gente aproveita esse mês de outubro para abordar temas que são sensíveis às mulheres, importantes para todos, né? Meu nome é Tárcia e eu faço parte da equipe de voluntários dessa Casa de Amor. E antes de iniciarmos, né, o nosso estudo, eu convido vocês para me acompanharem em uma oração, para a gente conseguir harmonizar o ambiente, harmonizar o nosso coração, para a gente poder receber melhor essas palavras da Juscelma, né? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, deixar de lado os problemas, as preocupações, trazer o nosso pensamento para esse momento de agora e agradecer a Deus por essa preciosa oportunidade de esclarecermos a nossa mente, de direcionarmos os nossos sentimentos, colhendo palavras, colhendo ensinamentos que nos sustentam, que nos dão força para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Que os amigos espirituais encham nossos lares de luz e que esse estudo seja muito iluminado. Que assim seja. Bom, a nossa palestrante de hoje é a Juscelma Coelho e hoje a Juscelma, né, atualmente, ela é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É presidente também do Conselho de Administração e coordenadora geral da produção e da distribuição das pomadas Vovô Pedro. Além de ser expositora, né, no Brasil e no exterior, e autora de livros espíritas, né? Hoje, a Juscelma expõe para a gente acerca do tema o papel da mulher no movimento espírita. Então, Juscelma, pode ficar à vontade, né? E a palavra é toda sua. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. De quando em quando a gente tem a chance de participar com vocês no Tiago Maior e, de uma certa forma, neste momento nós estamos pedindo licença aos mentores da casa e o devido apoio para que nós possamos nos manter em sintonia com todo esse trabalho que vocês, com tanta dedicação, estão realizando, não é? Este tema, o papel da mulher no movimento espírita, a princípio, ele parece não ter muita razão de ser, considerando que a mulher, no movimento espírita, ela tem uma oportunidade de trabalho em sintonia com todos os que lá estão, né? E geralmente há um respeito, há uma liberdade, há uma parceria no trabalho que geralmente deixa muito natural a participação da mulher. Entretanto, é preciso que a gente volte um pouco no tempo e nós vamos ver que as tradições culturais definem a mulher de uma maneira, no passado, a mulher de uma maneira mais reservada em relação ao homem. E aí nós percebemos que em todos os processos grupais, em todos os grupos religiosos, havia sempre como que um papel mais tímido para a mulher, embora já na civilização oriental
nós vamos encontrar as sacerdotisas e vamos encontrar também, inclusive, uma mulher que ocupou a posição de Faraó, tendo todo o respeito que, naquela época, os princípios religiosos traçavam e definiam para os ocupantes daquela função. Mas houve um momento em que, por conveniências variadas, a mulher foi sendo deixada mais de lado e ela passou a ter tarefas muito mais serviçais do que tarefas de celebração. Então, nos templos, a mulher, quando tinha chance, era um papel assim de auxiliar, de oferecer uma vasilha, ou oferecer um líquido, ela fazia um papel de apoio e não uma ação direta nas celebrações e nas ações. Eu costumo dizer que Jesus foi o primeiro grande feminista da Terra, porque ele trata as mulheres da época das mais variadas condições sociais, aquelas que foram até ele, ele as tratou de uma maneira natural, em igualdade de tratamento da maneira como ele fazia com os homens. Então, nós vamos ver ele tratando uma mulher de escala social elevada, como Joana de Cusa, uma mulher considerada de má vida, ou mais de uma. No Evangelho nós vamos ver ele tendo essa postura, né? A mulher doente, entre aspas doente, porque não era doença, a mulher hemorroíça, que o buscou para a cura, ele foi e a atendeu, praticamente até sem dirigir-lhe a palavra antes de atendê-la, né? Foi um atendimento natural, pelo amor, pela caridade. Nós vamos vê-lo na intimidade de um lar, com Marta, com Maria, né? E em todos esses processos, ele dá um tratamento natural e respeitoso, né? A mulher. Como esquecer o diálogo dele com a samaritana? Que diálogo mais lindo, mais profundo, que ela alcançou o que ele dizia, ela entendeu o que ele dizia, e, além de mulher, era samaritana. Então, naquela época, os samaritanos eram tratados com reserva, e a mulher era um elemento secundário na sociedade, que vivia, de uma certa forma, em reserva. E ele, aquela criatura, mulher e samaritana, foi honrada com um diálogo com ele de profundo significado. Então, nós vamos ver Jesus resgatando a mulher daquela condição de inferioridade social, né, e não espiritual. Ele resgata essa mulher para uma condição natural, sem supervalorizar, sem palavras de comando. Naturalmente, ele as tratava com o devido respeito, com o devido carinho. Obviamente, ele mostra ali que as mulheres eram e são tão eficazes em qualquer posição quanto os homens, não é? E até bem pouco tempo, nós vamos ver que o mundo parecia louvar apenas os líderes homens. E eu estou dizendo no passado, o verbo no passado, não ignorando que ainda existem dificuldades, mas a força do progresso tem também
levado esse mundo, essa sociedade, a mudar o tratamento, ainda que alguns fazendo muita força para poder tratar com naturalidade, mas a gente já vê essa postura sendo vencida pelo progresso, não é? Então, o que nós estamos vendo hoje? Não há condições de quem pode liderar ou não, no sentido do sexo. A condição de quem pode liderar está na condição das habilidades para aquela função, está na lucidez da inteligência, etc., etc., né? Nos pré-requisitos que são exigidos. E isso vem acontecer também por uma consequência natural. Nós vamos ver que isso acontece também nos grupos religiosos. Até bem pouco tempo, nós não víamos representantes femininas em determinados cargos de maior destaque, de maior liderança, em alguns agrupamentos religiosos. E já estamos vendo isso com uma certa naturalidade. Ora, o Espiritismo traz uma definição que nos posiciona de uma maneira clara. O Espiritismo nos traz, em O Livro dos Espíritos, que o espírito, na erraticidade, ele não tem a eleição de um sexo masculino ou feminino. Ele não age na vibração do sexo masculino ou feminino. O espírito, vai assumir uma condição nessa área quando ele reencarna. Aí ele vai reencarnar na condição das suas possibilidades, de seus compromissos e na forma em que ele terá melhores condições para ajustar o seu compromisso. E eu me lembro de uma página escrita pelo irmão X. Na verdade, eu procurei a página, eu teria que pesquisar em todos os livros dele, eu não tive tempo para isso. Em que ele mostra que espíritos que, em encarnações passadas, foram elementos voltados para a violência e que destruíram, que puseram fogo, que mataram, que abusaram de crianças, de idosos, de doentes, e que tinham uma capacidade de liderança muito grande, que não se perderia, obviamente, eles tiveram a chance, esses espíritos, de reencarnarem como mulheres para desenvolverem a sensibilidade. Porque estava faltando a eles, paralelamente com a capacidade de liderança e de romper os obstáculos, faltava nesses espíritos trabalhar a sensibilidade, que na mulher fica sempre um pouco mais fácil, tendo em vista a própria composição do seu corpo físico, o funcionamento de determinadas glândulas que estimulam esse processo de maior sensibilidade. Então, esses espíritos que durante vários processos reencarnatórios, eles vieram como homens e se dedicando à violência, à destruição, à morte, mas que tinham um processo desenvolvido neles, essa qualidade de comandar, eles vieram, então, na condição feminina, começando a desenvolver a sensibilidade. E, de fato, há algumas décadas, quando foi escrita essa mensagem através do nosso querido Chico, nós vamos nos lembrar que, naquela época, surgiram
as primeiras mulheres líderes no mundo, né? Nós tivemos chance de ver isso na China, na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mulheres se destacando por excelência na capacidade de comandar e ainda com as características mais firmes, né, daquele comando ou da lembrança das oportunidades reencarnatórias, ocupando ou vivenciando a experiência masculina. Isso nos mostra a justiça divina trazendo a oportunidade a todos os seres, a oportunidade de evoluir e de desenvolver as mais variadas tendências e possibilidades que permitem o progresso, né? E, na medida que a gente vai observando, não tem muito tempo, o tempo passa rápido, para mim foi outro dia, mas talvez uns 20 anos atrás, eu me lembro de ter entrado numa casa espírita em Minas Gerais, no interior de Minas, e eu sentei mais atrás, e eu percebia que as pessoas mais na frente viravam para trás e me olhavam, e eu estava quase acreditando que eu estava impressionando as pessoas, né? Com a minha presença. Gente, o que será que eles estão me achando mais bonita? O que é isso? Toda hora me olhavam, até que a intuição me fez olhar para um lado e para o outro. E eu tinha sentado no lado que os homens se assentavam. E as mulheres estavam do lado de lá. Eu ainda falei, puxa, mas nenhuma de vocês, por que não me chamaram? E elas disseram, porque nós achamos que você tinha sentado aí de propósito para mostrar que essa separação não deve existir. E eu disse, não. À medida que eu estou na casa de alguém, eu tenho que ter a obrigação de ser educada, de ser gentil e agir conforme a instituição orienta, ainda que eu depois converse com as pessoas, e naquele dia aconteceu isso. Ao final, alguém veio me perguntar, alguém da direção da casa, e eu disse que não acontecia isso mais. Em Belo Horizonte, a capital de Minas, não havia essa separação por sexo. E fui conversando, aquela pessoa achou aquilo muito interessante e falou, pois eu vou começar um trabalho de popularizar os assentos e deixar que cada um assente onde se sentir melhor, né? Da mesma maneira, até bem pouco tempo, algumas casas espíritas não aceitavam que a mulher fosse usando uma calça comprida, né? Ela tinha que estar vestida de forma bem feminina, com seu vestido, com sua saia, e ela não tinha permissão de adentrar o ambiente se ela estivesse usando uma calça comprida. Ora, a invisibilidade da mulher no movimento espírita se torna cada vez menor, porque essa compreensão dos princípios da doutrina espírita, essa compreensão das leis naturais, permitem que a mulher haja com mais naturalidade e ela é tratada da mesma maneira, com naturalidade, pelos homens que frequentam aquela instituição. É bem verdade que nós vamos ver que, estatisticamente, em algumas casas espíritas, o número de mulheres que frequentam a casa é bem maior do que o número de homens. Talvez pelo horário das reuniões, talvez pelas possibilidades de atuação, de participação, nós vamos ver uma grande maioria de mulheres, e isso é proporcional ao que a própria estatística nos mostra, né?
o número de mulheres em relação ao número de homens, de uma maneira geral. E dentro dessa redução da invisibilidade da mulher, nós vamos perceber que as relações são muito mais justas agora, são mais igualitárias e são mais humanizadoras, não é? Nós vamos ver num passado, talvez, eu falei em 20 anos ainda há pouco, foi outro dia, mas num passado mais distante, 40, 50, 60, 70 anos atrás, nós encontrávamos mulheres que representavam com dignidade o movimento espírita, e essas mulheres se destacaram por algumas qualidades que elas possuíam enquanto mulheres incansáveis no trabalho, na época muito de assistência social, né? A naturalidade de falar sobre Jesus, a coragem de buscar recursos, ajudas, apoio junto a governantes, né? E entre essas várias mulheres, eu trago aqui, por exemplo, Benedita Fernandes. Benedita Fernandes, no interior de São Paulo, foi uma criatura na sua condição de negra, feminina, muito pobre. Ela levantou o socorro às crianças abandonadas na sua cidade, de tal forma que, em uma determinada época, ela era muito respeitada, mas era muito humilde, não tinha recursos. Ela não tinha recursos. Então, as mulheres da sociedade resolveram fazer um chá beneficente e a chamaram, porque o chá seria em benefício do trabalho da Benedita. E chega Benedita Fernandes, num dia de muito calor. A região onde ela atuava era uma região de muito calor, e ela chega usando um casaco de peles muito bonito, muito elegante, e todas as mulheres olhavam para ela e não entendiam muito por que ela estava usando um casaco de pele. Aí entenderam que ela estava usando aquele casaco porque ela quis honrar a elegância das mulheres ali presentes e tal. Mas uma senhora ficou incomodada. E por mais de uma vez, a dona Benedita, a senhora não quer tirar o casaco? Vamos pendurá-lo ali. Ela, não, muito obrigada. Daí a pouco, aquela senhora voltou. E na insistência, Benedita, com sua naturalidade, a naturalidade de quem tem fé, de quem acredita, de quem não se deixa levar por preconceitos, ela abre o casaco assim um pouco em cima e mostra para a mulher que insistia que ela tirasse, por que não podia tirar. Por baixo daquele casaco, ela estava apenas com Antigamente havia uma peça que as mulheres usavam, a combinação. Então, por baixo daquele casaco de pele estava uma combinação. Ela disse, eu não tinha outra roupa para vir. E vocês insistiram que era importante e eu me senti muito honrada. Eu não tinha outra roupa para vir, eu vesti esse casaco. São fatos, não é? São fatos, assim, de uma importância. Ela teve um enfrentamento com o prefeito da cidade que quis fazer, assim, talvez achar que ela estava atendendo muita criança pobre e deixou atrasar a verba que liberava para ela. Ela foi sozinha, sem movimentos. Ela foi sozinha e disse, se o senhor não me der dinheiro para o dinheiro que era direito dela, né, da instituição,
não dela. Para eu matar a fome dessas crianças, eu vou trazê-las todas e assentá-las aqui na sua porta para que você as alimente. Quando ela chegou em casa, o caminhão com o mantimento também estava chegando, porque ela era respeitada. Quando ela falava, as pessoas sabiam que ela cumpriria o que estava falando. Nós não podemos esquecer a Dona Aparecida, em Uberaba, com um trabalho fantástico, né? E que ela foi para o Viaduto do Chá, em São Paulo, para pedir dinheiro para abrigar as suas crianças portadoras de fogo selvagem. E outras, e outras, e outras, Anália Franco e tantas outras, que foram líderes no movimento espírita, mas uma liderança recolhida ao trabalho. E no trabalho, no estudo, nas exposições dos temas que elas faziam, elas ganhavam o respeito, a admiração e eram buscadas e procuradas por muitos para orientar, para definir. E algumas, como a Anália Franco, professora respeitada, outras nas suas simplicidades de dona de casa, mas em todo o Brasil, é uma pesquisa fácil de ser feita, em todo o Brasil nós vamos encontrar mulheres fantásticas no movimento espírita de 50 anos para trás, já estavam elas atuando, socorrendo, ajudando, liderando grupos dentro daquela posição de respeito, dentro daquela posição de dignidade, não é? Eu não poderia deixar, ao falar da mulher espírita, eu não poderia deixar de falar na dona Isaura Alpendre. Ela que morava numa cidade no Paraná, e numa pequena cidade. E adolescente, ela tomou conhecimento do espiritismo. A cidade que ela morava chamava-se Morretes. E ela teve curiosidade para conhecer mais. Entretanto, quando alguém teve a coragem de abrir uma casa espírita, o que a pessoa, o que era padre naquela época, não gostou. E ele tomou medidas para impedir que as pessoas frequentassem. Mas essa senhora, Dona Isaura, na época, podemos dizer, uma adolescente, as adolescentes do passado, elas eram bem maduras nas ações individuais e sociais. E Dona Isaura, então, talvez com seus 15, 16 anos, ela decidiu ir à casa espírita. Mas tinha um grande empecilho. O padre, em pessoa, ele ficava na porta, no portão que dava entrada para a casa espírita. Naquela época não havia luz elétrica, e ele, então, trazia nas mãos uma lanterna, um tipo lampião. E a cada pessoa que entrava, ele erguia o braço com o lampião para que a pessoa passasse diante daquela luz que ele estava pondo bem à altura do rosto das pessoas. E algumas pessoas desistiam. Quando chegavam na esquina e viam que ele estava lá com o lampião, elas voltavam para trás por medo e para não criar dificuldades com o resto da família,
toda essa situação que nós sabemos que acontece. Mas, aquele dia, a primeira vez que ela chegou, eu imagino aquela adolescente corajosa, e foi chegando, e ele levantou o lampião. E ela cumprimentou: boa noite, seu padre. E ele perguntou: a senhora vai entrar na casa do demônio? Ela disse: já estou entrando. Isso valeu para ela ser excomungada. Naquela época, ela foi excomungada, mas não abriu mão de ser espírita. Fez um trabalho incansável com crianças pobres, alimentando essas crianças, vestindo as crianças, fazendo enxovaizinhos. Ela deixou uma marca de respeito na cidade pela maneira natural. Ela não desafiou no sentido, o senhor não tem autoridade. Ela simplesmente cumprimentou e disse: eu estou entrando. E entrou. Então, são criaturas que não podem ser esquecidas por nós. Mulheres que não podem ser esquecidas por nós. Hoje, nós que aí estamos no movimento espírita, com uma gama de facilidades, né? É claro que temos barreiras, é claro que temos dificuldades. Ainda existem, sim, locais onde nós vamos encontrar mais dificuldades por sermos mulheres, né? Mas imaginar o que essas criaturas do passado enfrentaram com galhardia cristã para assumirem a sua condição de espíritas, leva cada um de nós a refletir na nossa postura diante do convite que a vida nos tem feito de assumirmos a postura natural de sermos espíritas. Hoje, em muitos ambientes onde nós vamos encontrar a doutrina espírita sendo respeitadíssima pelo exemplo, pelo trabalho valoroso, principalmente do cidadão brasileiro número 1, que foi eleito, nosso querido Chico Xavier. Todo o trabalho que ele fez de mostrar a seriedade da doutrina, de divulgar a doutrina de todas as formas lícitas que lhe foi possível, nós vamos encontrar, então, nos ambientes onde nós adentramos, um respeito pelo conhecimento. Hoje as pessoas conhecem doutrina espírita e, na medida que conhecem, respeitam pelas suas características, pelos seus princípios, pelas oportunidades que oferecem a cada um que abraça essa causa. Então, se a gente for pensar hoje, qual é o papel da mulher no movimento espírita? O primeiro papel que eu vejo é, cada vez mais, ela agir com a naturalidade das suas condições, demonstrando os seus valores sem prepotência, mas também sem complexo de inferioridade, levando aos companheiros do grupo a oportunidade de conhecer a doutrina pelo seu trabalho, pela sua dinâmica de desenvolvimento das tarefas, das atividades, né? Ela tem um papel de harmonizar o ambiente com as energias que é portadora. Eu disse lá atrás que alguns órgãos, algumas glândulas da mulher permitem que ela libere alguns hormônios, alguns elementos que
são naturalmente harmonizadores, que a tornam mais sensível, que a tornam mais carinhosa, né? E isso eu não estou dizendo que ela é mais do que o homem, porque nós sabemos que existem casos de mulheres que ainda não alcançaram essa condição desse padrão de sensibilidade, assim como existem homens que têm um padrão de docilidade, de doçura no tratamento e no respeito às pessoas, que encanta qualquer um. Porque isso, pelo que eu disse, o espírito não tem sexo, e na medida que ele vai acumulando esses valores de encarnação para encarnação, quando reencarna, ele traz na sua bagagem esses valores que ele acumulou em várias oportunidades. Então, a mulher com essa condição, cabe a ela também fazer esse papel de ajudar a harmonizar o ambiente, com uma palavra mais suave, com um olhar que suaviza, que acalma, que abranda, mesmo quando ela traz o compromisso do comando, da decisão, mas ela tem condições internas, pela sua estrutura física, ela tem condições internas de liberar essa condição de bom senso amoroso, doce, né? Mais suave. Ao mesmo tempo, cabe à mulher, exatamente porque a ela cabe harmonizar, cabe a ela também a autoridade. E eu não estou falando aqui em autoritarismo, eu estou falando em autoridade. A palavra autoridade vem da palavra autor. Então, só é portador de autoridade em alguma área aquele que é autor de atividades de trabalho naquela área e faz isso com segurança, com sabedoria. Então, adquire autoridade. E a mulher tem condições de adquirir de ter essa autoridade na convivência com seus companheiros de grupo, a ponto de ela, com silêncio, com o olhar, com o sorriso, ela pode demonstrar e exercer a sua autoridade de uma maneira que faz com que os outros acatem, silencie diante de uma agressão pela postura de autoridade que ela tem. Não estou falando, repito, de autoritarismo. Autoritarismo é quando a pessoa, na aflição por seus limites tão reduzidos, tenta exercer o autoritarismo para ser obedecido, para ser acatado. E quem tem autoridade, às vezes, no silêncio, no sorriso, no olhar doce, comanda, decide e caminha e leva o grupo junto, né? O papel da mulher neste movimento espírita atual, a coragem, uma coragem cristã, a coragem espiritual, né? Diante dos desafios, cabe muitas vezes à mulher ela ter aquela coragem que contrabalança com o destemor do homem, que muitas vezes ele vai na arrancada para uma ação, para decisão, e encontra a autoridade corajosa, ou a coragem com a autoridade da companheira do trabalho, de estudo, que sabe apoiar e sabe ajudar a decidir, né?
É muito interessante que a mulher espírita, ela demonstra uma confiança em si, mas essa confiança em si parte da confiança em Jesus e nos amigos espirituais. Parte da confiança no estudo que ela realiza, porque a mulher espírita, principalmente em tempos passados, ela tirava a diferença estudando muito. E, às vezes, ela criou esse hábito tal, e nós vamos perceber as mulheres espíritas com conhecimento da doutrina, com conhecimento do evangelho, sedimentado em princípios que não são derrubados por qualquer argumento que possa chegar até ela, né? É interessante também um outro papel da mulher, ela ser apaziguadora, mas também incentivadora de tarefas, de atividades. Ela conseguir, com sua presença, não só apaziguar corações aflitos, ou apaziguar os corações juvenis com aqueles arroubos de vamos fazer e vamos fazer, ela apazigua, ela não freia, ela apazigua, ela dialoga, ela acha junto com eles soluções mais suaves e incentiva a construção do bem, do belo e do que é bom, né? Na verdade, a mulher espírita tem também a função de pugnar pela verdade sempre. Essa verdade que consola, essa verdade que acalma, essa verdade que motiva. Não a verdade que corta a carne e sangra, mas a verdade que consola, né? A mulher, como apaziguadora que ela é detentora dessa possibilidade de trabalhar a verdade com mais suavidade, né? de trazer para si aquela condição quase materna, quase de mãe, que conduz, que tem energia, que tem autoridade, que decide, que fala a verdade, olhando nos olhos. E na medida que olha nos olhos, ela traduz a confiança, a fé, né? Ela traduz a segurança de alguém que sabe e fala porque tem certeza daquilo que sabe, daquilo que fala, né? Eu costumo dizer que quando a mulher espírita quer, quando ela está posicionada à luz da doutrina, ela é ponto terminal de fofoca. Nossos grupos espíritas, como qualquer outro agrupamento humano, trazem possibilidades de assuntos que não são verdadeiros, dos chamados fake news, né? Que nós vamos encontrar isso muitas vezes fervilhando em qualquer agrupamento. E não seria diferente num grupo espírita. Então, a mulher espírita, ela tem não só essa condição, mas ela tem esse papel. O papel de ser o ponto terminal. Não só o ponto terminal de fofoca, mas de fazer uma curva com um assunto. E um assunto negativo transformar-se num assunto positivo, que cresce, que faz crescer, que estimula o caminhar das pessoas, não é? E, na medida que a gente vai falando no papel
da mulher no movimento espírita, eu não poderia deixar de falar em duas situações. A mulher líder, dirigente de grupos, e a mulher médium. Somos todos médiums, segundo o livro dos médiuns, todos nós possuímos essa condição em maior ou menor grau. Mas eu estou falando aqui daquela médium mais ostensiva, que muitas vezes é procurada pelos seus dons mediúnicos. Que ela, a mulher espírita, seja sempre aquela criatura do sim, sim, não, não, com amor. Não se permitindo estimular vaidades, tendências a partir da sua mediunidade. A nossa mediunidade, ela nos foi oferecida como uma faculdade que nos ajuda a resgatar os compromissos do passado, consertando equívocos e promovendo o bem. Então, a mulher espírita médium, ela cada vez mais, ela tem nas mãos a oportunidade de levantar as fileiras em favor do bem e da paz. Ela tem o dom de usar palavras que podem acalmar as energias negativas, os pensamentos de rebeldia, mas não acalmar fazendo calar, mas acalmar pelo bom senso, pelo diálogo, pela oportunidade abençoada de rever os princípios que Jesus nos trouxe a partir do Evangelho. E vivenciando a condição da mediunidade, que ela seja a referência no grupo espírita onde ela se encontra, a referência de bom senso, a referência de equilíbrio, a referência de coerência com a verdade, com os princípios da doutrina, a referência de não permitir que ilhas sejam criadas no grupo maior em que ela está. Ilhas que vão ser lideradas. Esse grupo aqui está com a médium fulana. Esse grupo aqui não gosta da médium fulana. Ela, a médium espírita, ela tem em si a oportunidade e a responsabilidade de colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprendendo no dia a dia através das obras básicas da doutrina espírita e através dos exemplos inegáveis de Jesus para todos nós. Então, é preciso que que a médium espírita tenha uma diferença. Enquanto a médium não espírita se dedica, às vezes, a receber pagamentos pela sua prestação de serviços, a médium espírita, ela vai direcionar com amor qualquer colaboração que queiram dar a ela. Ela vai direcionar com todo amor aos assistidos do grupo e do trabalho que ela realiza. Então, ela vai arrastando as pessoas para refletirem para aquela afirmativa de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Então, o papel da médium espírita é um papel de extrema importância como referência na sociedade. E eu deixei para falar por último sobre a líder espírita. A líder espírita, ela precisa, no dia a dia, se esforçar
para espiritualizar todos os ensinamentos da doutrina espírita. O que é espiritualizar? É ela trazer para o dia a dia todos os ensinamentos contidos nas obras básicas, todos os ensinamentos contidos no Evangelho, através do seu comportamento, que ela vai espiritualizando, ela vai deixando refletir, como no espelho, não a figura dela, mas o conteúdo da obra básica, o conteúdo da mensagem de Jesus para todos nós. Então, para nós outros, a mulher espírita tem no seu compromisso a responsabilidade de refletir todos os ensinamentos com coerência daquilo que a doutrina vem trazendo para todos nós, estabelecendo um ponto de luz, um ponto de harmonia no grupo onde ela se encontra. Que ela possa ser aquela referência de coragem, de trabalho, de dedicação, de harmonia, de verdade, de respeito, de lealdade a Jesus, de lealdade à doutrina espírita. Acima de tudo, respeitando não só as leis divinas, mas respeitando as leis dos homens, dando o exemplo do respeito às leis divinas. Este é o papel da mulher que nós vemos no movimento espírita, já não tentando ganhar lugar para poder agir, mas no lugar em que está, mostrando a coerência de tudo que ela é, com tudo que ela estuda, com tudo que ela aprendeu, com tudo que ela sabe. Com essa pequena conversa, nós estamos, então, caminhando para a interrupção e deixando a Tárcia, ou quem for, à vontade para podermos seguir. Obrigada, querida. Ô, Juscelma, obrigada, foi inspirador demais, né? Lindo esse estudo, uma contribuição preciosa, né, para as nossas reflexões, com muita consistência. Ótimo, ótimo. Eu vi aqui, não acompanhei o chat, né? A gente não teve pergunta, mas muito agradecimento mesmo pelas reflexões, né? Uma das reflexões que me tocou muito aqui foi a relativa à fofoca, né? A gente ser esse ponto de interrupção. Que coisa linda isso, né? Agradeço demais a tua colaboração. E antes da gente fazer a oração para encerrar, né, nosso estudo de hoje, eu queria trazer duas questões. A primeira é a lembrança do estudo de amanhã, né? Amanhã, dia 24/10, a gente tem às 19 horas. Então, amanhã o estudo acontece um pouquinho mais cedo. Hoje foi às 20, né? Amanhã às 19 horas. A expositora é a Fátima Delgado, com um tema ótimo, que é a saúde espiritual da mulher. Então, a gente espera vocês amanhã com esse tema interessante, né? A Fátima também é uma expositora brilhante. E como nós estamos na Feira do Livro, nós temos muitos livros lindos e num preço assim bem bacana, sabe? Não, em razão da feira, você pode olhar os livros e adquirir no site do Teatro Maior. No site você vai entrar no ícone da livraria, que fica na parte superior assim da tela, ou então pelo WhatsApp, que é o 319 7150 3509. Então, tem essas duas formas, né? E vamos, então, fazer uma oração para a gente encerrar com muita tranquilidade esse nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por tantas ideias renovadoras a que tivemos acesso hoje, que possamos ser
esse ponto de interrupção da circulação de energias negativas, de ideias negativas, e que possamos ter a coragem de espalhar o amor, de espalhar o bem, um sorriso, onde quer que estejamos. Obrigado aos amigos espirituais que amparam esse nosso estudo, que tenhamos todos uma ótima noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Muito obrigada. Joselma. Muito Agradeço. obrigada. Ótimo. Agradeço a presença e a companhia de todo mundo, de todos vocês, né, nesses momentos de reflexão. E se você gostou, se essas ideias fizeram sentido para você, dá o seu like aqui no nosso canal do YouTube, que é muito importante, e compartilhe o conteúdo com as pessoas que podem ser iluminadas, né, por esses ensinamentos tão importantes. A gente encerra, então, o nosso estudo de hoje. Obrigada a todo mundo. Até amanhã, até mais. Tchau. Tchau.